Olá, professor, tudo bem? Tô conectado, meu amigo. Foi uma luta, mas conseguimos. Conseguimos nossa primeira vitória, professor. Show de bola. Então, O pessoal aqui vamos já estava todo mundo ansioso para poder iniciar o nosso bate-papo. Primeiro de pois, tudo, professor, muito obrigado por aceitar o convite tão gentilmente e se disponibilizar em vir aqui para fazer esse bate-papo conosco, viu? eu, Agradeço de coração. Para mim é muito especial isso. eu é que agradeço a oportunidade, meu amigo. Eu é que agradeço a oportunidade. O professor, toda vez que eu inicio um bate-papo, eu peço para o convidado ele poder falar como que ele iniciou no futsal e um pouquinho da trajetória dele. A sua trajetória ela é maravilhosa, então se puder falar um pouquinho para a gente assim, como que foi esse processo, por favor. Claro, eu comecei no futsal em 1976, há 44 anos atrás. 44 anos eu estou como treinador, no Rio de Janeiro, de onde eu sou oriundo, num clube chamado Montanha Clube. E iniciei minha trajetória nesse clube com categorias de base, né? Desde 1976 que estou fora do Rio, vindo para o sul do país, onde eu trabalhei num monte de equipe. A primeira delas, o Unibox de Curitiba, depois a Tigre de Joinville, Perdigão de Perdigão de Videira, enfim, um sem fim de clubes, né? Tive na seleção paraguaia, na seleção da Guatemala, na seleção do Brasil, para onde eu voltei recentemente não, em 2017, como coordenador técnico, fazendo aí um pequeno resumo. Nossa, que legal. O André, que já participou de um dos estágios seu, professor, como é que foi para você essa elaboração desse estágio, que se iniciou em 2006, né, se eu não me engano, lá em Jaraguá, é isso? Como é que Exatamente. foi, como é que foi esse processo, professor, dessa montagem desse estágio? O que o professor via que faltava? Falou, poxa, vou trazer esses profissionais que queiram conhecer o futsal para mais perto. E diz que esse estágio em especial foi único, né? Que eles tiveram algumas outras vivências que até então a gente não tinha, né? No futsal. Como é que foi a elaboração desse projeto, professor? Nasceu de uma ideia a partir de um problema que eu mesmo vivi quando estava me capacitando. Na realidade, essa capacitação nunca se encerra, mas no início da minha carreira, a gente tinha muita dificuldade, não só a bibliografia, quanto a curso, quanto a palestra, tá? Era muito difícil você encontrar uma palestra sobre futsal e a maioria dos treinadores da minha geração, em algum momento, quando eles começaram, eles são autodidatas. O cara tem que aprender por experimento. E a ideia do estágio foi exatamente essa a partir de 2006, né? Participar com outros treinadores, quando você também aprende, porque quem ensina também aprende. E possibilitar essa vivência para os treinadores, a vivência do dia a dia de um clube, né? Como é que se treina, por que se treina, o que se faz, enfim. E o evento acabou virando um sucesso. Sim. Não só porque a gente teve turma até o ano retrasado, até 2018, depois, já na minha volta para Jaraguá, como um monte de gente copiou e é um sucesso, né? Hoje em dia é muito mais fácil. Você tem livro, você tem curso, você tem palestra, você tem internet, você tem YouTube, você tem tudo. Então, meu amigo, só não aprende quem não quer. Então, nasceu dessa idade, né? Dessa ideia da dificuldade que as pessoas tinham de se capacitar. E por causa disso foi um sucesso. Excelente. Aproveitando essa fala, professor, era uma das minhas perguntas. Hoje, assim, para os novos treinadores é mais tranquilo esse quesito de informação de buscar. E até mesmo as referências, né? Que nem o professor, PC, Miltinho, grandes treinadores que são referências para todos nós, jovens treinadores. Mas que nem para você que iniciou lá o processo, quem eram suas referências? Em quem você se referenciava quando que você começou? E como é que era a sua busca por informações? Que naquela época era mais difícil, né? Era mais restrito. Na realidade, a gente sugava conhecimento com os treinadores com os quais você trabalhava. Como eu te disse, a minha origem é no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhei, tive a oportunidade e a honra de trabalhar com alguns treinadores históricos do futsal do Rio de Janeiro. Só o pessoal aí da década de 70 vai lembrar desses nomes, a maioria deles já falecidos, como Rubens Paixão, Rocha Pita, Ayrton Areias. Eu trabalhei com essa gente toda mais jovem, quando eu era estudante e recém-formado.
Geralmente você começa com categorias de base ou como auxiliar técnico e preparador físico. Então o aprendizado era esse, né? Vendo jogos também, depois veio a época de se gravar os jogos, né? Tu aprende bastante vendo imagens dos jogos, repetindo os lances, enfim. Como eu te disse, o cara é meio autodidata. Nessa época aí o cara era meio autodidata. Então o cara tinha que aprender por ensaio e erro, né? Ele ia testando coisas, pensando ideias, levando para o treino, ver se dá certo, se não dá certo, enfim. Hoje não. Hoje tu tem um sem fim de informações que facilitam muito o aprendizado do treinador. E aproveitando nisso, professor, como é que você vê esse processo do jogo? Esses dias atrás eu assisti um jogo de Perdigão de Videira contra Enxuta, naquele que vocês ganharam de 4-2. E depois vocês fizeram a final contra a Votorantim e vocês foram campeão da Copa do Brasil, se eu não me engano. E como é que você vê daquela época o jogo para o jogo de agora? Como se fosse uma linha do tempo. Tem como fazer um pequeno paralelo, professor, conforme foi indo a evolução do jogo? Na realidade, essa foi a Taça Brasil de 1990. Foi a Boa. primeira das 11 Taça Brasil que eu ganhei na minha carreira. Então, e essa tem um significado muito especial porque é a primeira, né? Dizem que a primeira o cara nunca esquece. E agora, eu achava, porque o jogo era menos físico, de 1990 para cá a preparação física evoluiu bastante, muito mesmo, muito, muito mesmo. Como o jogo era menos físico, o jogo era mais técnico, né? Havia muita qualidade técnica. Hoje, em detrimento da qualidade técnica, a gente tem bastante qualidade física, né? Então, eu acho que a diferença basicamente do jogo haviam muito mais jogadores de qualidade, até porque a seleção era muito mais difícil, a seleção desses jogadores nos clubes, na base, porque o fato do cara ser bem fisicamente, dele correr um jogo inteiro, dele fazer uma marcação muito específica, isso não era uma coisa muito relevante para quem selecionava, ao contrário. A régua que definia a seleção dos jogadores era muito mais alta, porque o parâmetro era sempre a parte técnica. Então o diferencial é esse. O jogo, o jogo evolui muito para a parte física. E eu não sou saudosista, não. Eu acho que o jogo mais legal, o tempo mais legal é o tempo que a gente está vivendo. O que passou não volta, né? Então eu não sou saudosista, não. Mas para mim existe essa diferença. Existe, basicamente nessa época, o jogo era mais técnico. Hoje o jogo é mais tático, muito mais tático e mais físico. E você considera uma dessas situações devido ao aumento do tamanho da quadra, professor? Você acha que isso também tem alguma relevância? Ou você acredita que só a parte física em si? O tamanho da quadra começa a mudar ali no início da década de 90, quando a FIFA toma conta do futsal no mundo inteiro. Ela faz um acordo com a FIFUSA e passa a tomar conta do futsal no mundo inteiro. Então, ela imediatamente aumentou a quadra para 42 metros. Não era nem 40. Ela chamava de showball. Era um jogo meio doido, entendeu? Um jogo com 6 na linha, enfim. E ela fez isso exatamente para politicamente enfrentar o futsal. Até que eles chegaram num acordo, esse jogo desaparece e o futsal passa a ser jogado numa quadra de handball. Essa era a referência que se tinha no início. Porque exceção feita aos clubes do Paraná, onde o handball era e é muito forte, não se jogava em quadra de 40 metros. Eu me lembro que a gente foi jogar uma Taça Brasil em 98 em Foz do Iguaçu, e era uma dificuldade tu encontrar uma quadra de 40 metros, e a quadra dessa Taça Brasil é de 40 metros, como é até hoje. É a mesma quadra que está lá em Foz do Iguaçu. Então, eu estava na GM nessa época, a gente começou a caçar uma quadra de 40 metros, só encontrou uma quadra de handball, lá em Mauá, ali no ABC Paulista, onde tinha um time de handball. Porque as quadras eram de 30, 32, 36, entendeu? Então, aí é claro que o aumento do tamanho das quadras passou a exigir mais fisicamente dos atletas, aí não tenha dúvida. Entendi. Aproveitar e fazer algumas perguntas aqui também deles, antes de seguir o bate-papo. O Lê Valência, ele pergunta qual país hoje que joga um futsal que te agrada mais, professor? O Brasil, o país que joga futsal que me agrada mais é o Brasil, evidentemente.
O Brasil tem um futsal mais técnico e mais tático. Quem anda muito próximo, quem anda jogando muito bem, entendeu? E evoluiu bastante como equipe, como grupo, entendeu? Como mentalidade, enfrenta qualquer um em qualquer lugar, com muita qualidade, é a Argentina. O jogo competitivo da Argentina me impressiona bastante também. Entendi. O professor Cas Jardim aqui pergunta, qual foi o auge dos jogadores técnicos? Em que ano? Olha, o auge dos jogadores técnicos, eu imagino que tenha sido até a década de 90. Depois começaram a surgir muitos jogadores técnicos, mas não era em quantidade, entendeu? Não era em quantidade. Então, o auge dos jogadores muito técnicos, porque não se privilegiava a parte física, para mim é década de 90, início dos anos 2000. No início dos anos 2000, quando a preparação física evoluiu bastante, é, esse número de jogadores técnicos no Brasil, fora do Brasil, diminuiu para a gente valorizar, para a gente aliar a técnica à preparação física. Hoje tem um peso muito específico a preparação física de uma equipe, no coletivo e dos jogadores individualmente. Eu te diria que é 50% para um lado, 50% para o outro. Um jogador técnico sem uma boa condição física não anda na quadra, tem muita dificuldade, né? E um jogador muito bem fisicamente, ele necessita de alguma técnica, mas muito menos do que já precisou no passado. O professor Maurício Freire, 982, ele pergunta para você, professor, que o professor acha da tática kamikaze? Cara, a tática kamikaze eu acho que é uma tática de goleiro-linha, se eu não estou Isso, enganado. Se eu não estou enganado. Eu acho correto. ótimo, acho bacana. Como o nome está dizendo, como o nome está dizendo, e os sinônimos de kamikaze para mim é suicídio, em algum momento, né? Goleiro-linha, eu até acabo de escrever um curso sobre goleiro-linha. Goleiro-linha é risco. Olha, se você está em desvantagem no tempo e no placar, o jogo vai acabar, tu está perdendo, tu tem que arriscar. E acho muito interessante a tática kamikaze, que aliás tem origem no futsal do Recife, se eu não estou enganado, no futsal de Pernambuco. Eu, no ano retrasado, recebi um goleiro que veio de lá e veio com essa ideia, achei bárbaro, achei muito legal. Achei uma inovação e por que não tentar? Já que você precisa remontar um placar adverso num tempo curto. Perfeito. O professor Renan Planck, que trabalhou na seleção e também está no Quite, ele pergunta para você, Ferretti, se você acha que estamos perdendo muito a essência do 1 para 1 por conta dos sistemas, principalmente na base. Não, não acho não. Se a gente estiver perdendo, é culpa de quem está orientando, entendeu? O nosso jogador ele continua, apesar de ter diminuído a qualidade técnica dos jogadores que se formam, mas o nosso jogador ele continua sendo requisitado no mundo inteiro, ele tem bastante qualidade, né? Eu te diria que é o jogador de mais qualidade no mundo todo, por isso que ele é requisitado em todos os países do mundo, onde tem um futsal minimamente profissional, tem jogador e treinador brasileiro. Eu acho que eu acho que o jogo de 1 para 1 tem que ser valorizado. Tem que ser valorizado, sem dúvida nenhuma. Agora, o que nós não podemos perder de vista é que quando as coisas não vão bem individualmente, tem que funcionar taticamente. E ao contrário, o tático, ele é o que valoriza a técnica. Se você tiver uma equipe bem estruturada taticamente, facilita muito o jogo de técnica. Agora, se você tiver só técnica contra uma equipe que não está bem estruturada taticamente, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque você vai defender daquele atleta que vai. Será que ele vai estar num lugar bom? Será que ele vai realizar as coisas que ele sempre realiza? Enfim. Então fica muito dependente da individualidade. Não tem que haver uma. Não tem que haver alguma coisa que prevaleça sobre a outra, né? Tu tem que procurar, a partir de um sistema tático, valorizar toda a individualidade técnica do atleta. Isso aí não tem a menor dúvida disso. Perfeito. O professor Paulo Neto, ele pergunta para você, professor, o que você acha da marcação quadrante na primeira linha? A marcação quadrante na primeira linha, a marcação é fundamental, né? Na realidade, a marcação quadrante são duas linhas de dois. E a de trás não vai funcionar bem se a primeira não funcionar bem. Ela tem que fechar bem a diagonal quando a bola entra para o lado. O outro cara de dentro tem que tapar o passe para o lado oposto, né? Cada um dos quatro posicionamentos da marcação quadrante, que é uma marcação equilibrada, né?
não é uma Uhum. marcação estátua, como eu digo. É uma marcação equilibrada, ela tem as suas particularidades. Então, elas têm que ser, essas particularidades têm que ser treinadas em cada um dos 4 posicionamentos. E o somatório de uma boa qualidade de treinamento desses 4 posicionamentos é que determina uma marcação quadrante de boa qualidade. Então, a primeira linha é refém da segunda, a segunda linha é refém da primeira, é refém, que eu digo, do ponto de vista de que está sempre procurando a qualidade, procurando melhorar. Excelente. Aproveitando até essa fala da marcação quadrante, professor, como é que foi essa sua utilização dela? Hoje, quando a gente fala de quadrante, a gente fala no seu nome. Mas aonde que o professor foi buscar essa marcação lá no início da sua carreira? A marcação quadrante é início dos anos 2000. Na realidade, o primeiro treinador que apresentou a marcação quadrante no Brasil foi o PC de Oliveira. Eu me lembro de um jogo histórico, foi quando eu me determinei a aprender o quadrante. Eu era treinador da Malve de Jaraguá do Sul e a gente ainda jogava na quadra pequena do Parque Malve. A Arena Jaraguá, ela foi inaugurada em 2007. Eu acho que esse ano, se eu não me engano, é 2004. Um jogo Malve e Ubra. E nós tomamos de 5-0 jogando em casa. E não foi um jogo que nós jogamos mal, não. Nós não jogamos para tomar de 5-0, não. Mas a gente não acertava o ataque porque aquela marcação surpreendeu a todo mundo. Então eu fiquei muito interessado naquilo. Logo depois eu tive a satisfação e a honra de receber o Flávio Cavalcante, que tinha trabalhado com o PC na Ubra. Ele veio ser treinador de goleiro da equipe de Jaraguá e eu aprendi bastante com ele. E tendo aprendido também passei a ensinar e comecei a ser partidário de toda a marcação equilibrada, não só o quadrante na linha baixa quanto a marcação Y na linha alta, porque elas privilegiam o equilíbrio. Eu acho que toda vez que uma defesa corre demasiadamente atrás do ataque, ela está desequilibrada e por isso ela marca mal. Então eu parto do princípio que defender bem é estar equilibrado, para você poder combater e desarmar. O primeiro princípio defensivo é tomar a bola do adversário, é desarmar. Mas você só desarma se estiver equilibrado. Então essa é a história do Perfeito. quadrante. Excelente. Aproveitando até aqui, ó, o professor Lê Valência, ele pergunta assim, ó, o goleiro linha começou quando e se foi o professor que começou a usar? O goleiro linha, ele começou, a regra muda, ao goleiro é permitido sair da sua área de meta em 1997. E foi uma surpresa para todo mundo. Eu dei muita sorte. Nessa época eu era treinador da GM e o meu goleiro era o Leandro, conhecido como Leandrão. O Leandro já parou de jogar há algum tempo. E eu, por sorte, tinha um goleiro que quando criança tinha jogado no futebol de campo do Juventus. Ele começou como zagueiro no campo e depois virou goleiro de futsal. Né? Então eu dei muita sorte porque o Leandro ele foi logo se adaptando ao goleiro linha. Ele tinha bom passe, tinha bom chute, né? Então foi fácil começar jogando de goleiro linha, porque o Leandro tinha boa qualidade com os pés, que era a maior dificuldade dos treinadores quando muda a regra em 90, dos goleiros, aliás, quando muda a regra em 97. Pegou todo mundo aí meio de calça curta, esses goleiros não treinavam a técnica com os pés. Os goleiros até então só trabalhavam com as mãos, né? Os treinamentos específicos de goleiros, que inclusive ainda eram raros, não havia treinador de goleiro nas equipes. Treinador de goleiro nas equipes se eu não me engano, são início dos anos 2000, começa no início dos anos 2000. Então, os goleiros não treinavam a técnica com os pés. Mas, ao mesmo tempo, nas categorias de base, começou a se treinar desde muito jovem os goleiros com os pés. E hoje nós temos goleiro, nossa escola de goleiro com os pés é a melhor do mundo também. Eles são requisitados e fazem uma diferença muito grande. Já visto todos eles que estão na Europa, Guita, Roncalho, Iguita, todos eles goleiros brasileiros, e que eram crianças, meninos em categoria de base nessa época. Então hoje nós temos um grupo de goleiro que joga com os pés muito bem. Mas começa exatamente em 97. E o primeiro modelo de jogo é o que a gente chama aquele famoso telhado da casinha, né? O goleiro centralizado. Depois se descobriu que o goleiro talvez não fosse tão bom jogar centralizado, porque aí ele não é permitido tocar 2 vezes no seu campo de defesa. Talvez fosse bom ele colocar ele na ala, né? Mas começa com o goleiro centralizado, apoiado por 2 alas, lateralmente a eles, e 2 alas no fundo. Quando a bola entrava no fundo, o ala oposto sempre vinha na marca do pênalti e o outro jogador na segunda trave.
Esse foi o primeiro sistema, que aliás ainda é usado bastante até hoje, né? Não caiu em desuso, não. Entendi. Vamos aproveitar que estamos nesse tema, professor, para falar um pouquinho de goleiro linha. Para você, o goleiro linha, ele necessita de qualidade de passe, movimento ou é a junção dos dois? Como é que você enxerga o goleiro linha? E se for possível também, acho que o professor está lançando agora, né, um material sobre o goleiro linha, se puder dar pelo menos, como se diz, né, um pitaquinho do que é esse material para a gente poder já ter ideia desse Então, novo material que o professor está lançando. o legal desse curso que a gente acabou de escrever e está publicando aqui no Instagram é que quando a gente vai trabalhar goleiro linha, muito além do modelo de jogo, e tem vários, né, eu poderia listar telhado da casinha, eu podia listar dois, três, são os nomes de batismo que eu conheço, pode ser diferente de quem esteja me escutando. Dois, três, flecha, enfim, tem um monte deles, né? Nós temos listados aí no curso oito modelos ofensivos de goleiro linha, mas muito além disso, tem um negócio chamado fundamento tático do goleiro linha, tanto defensivo quanto ofensivo. Então tu tem que trabalhar também ao mesmo tempo a velocidade de passe, tu tem que trabalhar os passos com corte de linha, tu tem que trabalhar o posicionamento do goleiro do lado oposto e não do lado do banco e não do lado oposto. Tu tem que posicionar o goleiro na ala para que o jogador que esteja centralizado atrás ou no início do jogo do goleiro linha seja jogador de linha, de forma que ele possa abrir a quadra andando para trás e receber um passo para trás sem infringir a regra. Então, tem uma série de detalhes que você tem que trabalhar ao mesmo tempo que você trabalha o desenho, né? Tem uma série de detalhes que você tem que trabalhar que eu chamo de fundamentos táticos do goleiro linha, tanto ofensivo quanto defensivo. E mais, né? Selecionar esses jogadores. É alguma coisa que te dá bastante trabalho dentro de um plantel, que você vai ter que descobrir as características, né, dos jogadores, se ele tem essa característica de passe, né? Se eles têm essa característica de passe, se eles têm a lateralidade dos jogadores, né? O que se aconselha que essa lateralidade esteja invertida, com as pernas colocadas para dentro, enfim. Um grande detalhamento que o nosso curso recém-lançado aí esmiuça para quem está interessado nesse assunto, para quem quer aprender. Eu acho que é uma boa contribuição para quem trabalha com goleiro linha. Excelente. Aproveitando que estamos falando de metodologia, professor, é, com os avanços do jogo, com os avanços de tudo, evoluiu-se também a maneira de treinar? Ou o professor acha que devido a esse avanço que em alguns momentos foi até abrupto, né, muito rápido em algumas situações do jogo, isso atrapalhou e nós treinadores se perdemos um pouco na maneira de treinar e por causa disso, hoje a gente não tem um número tão grande de atletas técnicos como que nós tínhamos antigamente. Como que o professor avalia esse processo metodológico? Cara, o que aconteceu no início da minha carreira, eu talvez seja um dos mais veteranos a treinadores em atividade, que é a ausência de informações, que foi ruim, acontece ao contrário exatamente nesse momento. Nós temos um excesso de informações. Então, os treinadores que começam, eles se municiam de informações e o que está faltando exatamente para os treinadores, para a maioria dos treinadores, segundo o que eu observo, é a metodologia do treino. Estudar um pouquinho a metodologia do treino, né? A gente às vezes vê que os treinadores, eles numa única unidade de treino, eles trabalham 3, 4 valências, quer dizer, ele não vai conseguir resultado. Né? Por exemplo, hoje o meu treino é de sistema de ataque. Então é indicado que eu comece com uma atividade, um jogo, e as formas jogadas estão em moda, tá? Para melhorar a tomada de decisão do sistema de ataque da minha equipe. E depois trabalho o sistema. Na defesa, a mesma coisa. Então eu acho que a gente, em função do excesso de informações, né, a gente está mecanizando bastante através dessas atividades e muita gente, na maioria das vezes, não sabe exatamente o que está fazendo. Então, acho que está faltando nesse momento a gente saber um pouquinho
mais além, da quantidade de informações que a gente reúne, e é legal que seja assim, mas saber selecionar, né? Saber selecionar e pensar muito na metodologia do treino que se dá. E nunca, de nenhuma forma, você e deixar de valorizar. O mais importante, o que resolve mais o problema do treinador é um plantel de qualidade técnica, entendeu? Isso é o que dá menos trabalho para montar a parte tática. Agora, quando você tem um plantel limitado, te dá muito mais trabalho montar a parte tática. Então, eu acho que o que está vendo nesse momento é um sem fim de informações, mas a rapaziada não está prestando muito como eu trabalho a metodologia do treino. Entendi. E dentro disso, professor, você hoje, pelo que você analisa assim, você acha que falta muitas vezes para os treinadores estar explicando o porquê das coisas? Porque aqui eu tenho contato até com o jogador que trabalhou com o Miltinho e tive lá no Jogo das Lendas lá, onde que eu conheci alguns jogadores pessoalmente e muitos deles bateram muito na tecla que antigamente se ensinavam o porquê de cada situação. Você enxerga hoje que muitas vezes falta essa paciência para os treinadores de poder explicar o passo a passo, trabalhando essas táticas individuais para os atletas? Isso aí, sem dúvida. Se você não diz exatamente aquilo que você está pretendendo alcançar com o treino, e, e se você não diz ao atleta para o atleta exatamente o que você pensa da parte tática, você vai ter muito mais dificuldade. Isso aí não tenha dúvida nenhuma. Esse é um outro problema, né? Tem treinadores que reúnem uma grande quantidade de conhecimento, mas não sabem, né, se expressar, mas não sabem colocar para o atleta que objetivo que você está tentando alcançar. E ao final do treino você alcançou o objetivo, né? Então, todo mundo que se formou em educação física deve ter passado por uma disciplina chamada prática de ensino. E isso a gente aprende desde os primórdios, né? Que a gente deve reunir a nossa turma, e vamos chamar nosso grupo, nosso plantel de turma, já falando como professores e não como treinadores, e dizer exatamente aquilo que a gente quer alcançar com o treino que está por começar. E dar e receber um feedback ao final do treino, se realmente você alcançou, pelo menos em parte, esses objetivos aí. Então, saber ensinar é muito importante. E eu te digo que e aí eu divido os treinadores em dois grupos. Tem um treinador de treino, né? Esse cara é bárbaro, esse cara aprendeu bastante, ele sabe dar um treino, né? E tem um treinador de jogo. O treinador de jogo, às vezes, ele não é tão bom de treino, mas ele tem aquela perspicácia de perceber o que está acontecendo na partida e rapidamente reagir às situações que são exigidas dele. E ao contrário também, tem um treinador de treino que ele é muito bom no treino, mas não percebe muito as coisas que deveria perceber durante o jogo. Então, eu acho que a formação do treinador é basicamente em cima desses dois parâmetros. Eu perguntar a mim mesmo, eu sou um bom treinador de treino? Quer dizer, o que eu ensino bem, o que eu não sei ensinar, o que eu ensino mais ou menos, o que eu preciso melhorar. E eu sou um bom treinador de jogo? Acho que o cara vira treinador de jogo à medida que o tempo vai passando, ele vai ganhando experiência e ele vai reagindo às situações que ele vê, de forma que aquilo vai criando insights na cabeça dele. Aquilo que ele já viu, no momento em que volta a acontecer, ele tem aquele insight, ele tem aquele estalo, né, no banco e reage rapidamente porque ele já viu acontecer. Então, o treinador de jogo, os que estiveram menos tempo no jogo, têm mais dificuldade. E os que são mais experientes têm mais facilidade. Mas a preparação do treinador se dá segunda a segunda. Cortou. Me ouve, professor? Estou ouvindo perfeitamente. Então tá bom. Excelente. E assim, aproveitando até essa sua fala, professor, isso é
uma dúvida que eu tenho, assim, que eu queria aprender com você. Como é que você consolidou esse seu modo esse modo de ser? De conseguir abranger essas duas formas, né? Como é que foi o seu processo? Que hoje a gente assiste seu jogo, a gente vê o professor sempre tranquilo, sempre calmo, o pau pode estar quebrando lá, o jogo deve estar a milhão e o professor consegue se manter centrado. E todas as vezes que tem um tempo técnico, o professor é muito claro nas palavras e bem objetivo. Como é que você conseguiu chegar nesse molde? Como é que foi o processo do professor, assim, para conseguir constituir essa maneira ferrete de ser? Cara, eu vou te dizer que isso tem a ver com personalidade, né? Que a personalidade cada uma tem a sua. Tem treinador que dá um espetáculo no banco, né? Faz uma coreografia. Eu não vejo nada demais nisso, não. Ele se mexer, quanto mais ele gritar, mais ele deixar o jogador atento. E tem treinador que não precisa disso, né? Precisa disso. Eu acho que você tem que estar atento ao jogo e reagir às intercorrências da partida, né? Para você ir mudando a tua equipe segundo aquilo que você observa. Porque às vezes você planeja um jogo, né? E uma das principais características que o treinador tem que ter é ter visão do jogo. Eu estou preparando a minha equipe para o jogo e estou tentando imaginar como ele vai ser, baseado na minha equipe e naquilo que eu conheço do adversário. Mas chega na hora, não é nada disso. Então você surpreende com tendo que trabalhar totalmente diferente daquilo que você planejou, planejou para aquela partida. Entendeu? E, claro, quando chega a hora do tempo, você tem 1 minuto, às vezes menos. Os meses são apressados. Raramente eu vejo durar 1 minuto mesmo. Eles ficam com pressa e raramente tem 1 minuto mesmo para falar, que já é pouco. Então você tem que ter sucinto e objetivo, né? Tanto quanto você para o jogo, porque viu necessidade de parar, quando o teu adversário faz isso. Quando o teu adversário faz isso, tu direito, só tem direito quando os tempos são pedidos, o tempo seu e é o tempo do adversário. Então, na realidade, o tempo máximo que você se resta a sua equipe, fora o intervalo e o antes do jogo, são 4 minutos, né? É muito pouco tempo. Então, tu tem que ir cada vez mais melhorando a sua capacidade de dizer resumidamente aquilo que o teu atleta precisa saber para mudar aquilo que você está observando fora. Agora, questão de estilo e de personalidade, né? Cada um age de uma maneira que mais lhe convém, entendeu? E eu te confesso que está na moda. O treinador dá espetáculo na beira da quadra. A gente vê que essa é uma cultura não só do futsal, como do mais barulho o cara faz, mais ele impressiona a torcida, principalmente a torcida leiga, né? Então, isso é assim mesmo, é normal. Isso aí não tem nada demais. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Tive um pequeno problema lá no Desvendando, não consegui dar sequência em outra live, por isso que nós vamos seguir o bate-papo aqui, tá bom? Então todo mundo possa estar entrando aí. Peço desculpa àqueles que eu não consegui fazer a pergunta ainda, mas se puderem estar refazendo, por favor, a pergunta. E eu já vou chamar o professor Ferretti aqui para a gente seguir um pouquinho o bate-papo, beleza? Então peço a compreensão de todos aí, tá bom? Felizmente deu esses contratempo aí, mas vamos tentar resolver, beleza? Tem mais alguns minutos com o professor Ferretti, que mais tarde ele já tem um novo compromisso aí, por isso que ele não pode se estender muito, beleza? Então sejam todos muito bem-vindos. Ele já vai entrar aqui e a gente vai fazer mais perguntas aqui para ele, tá bom? Então sejam todo mundo muito bem-vindos.
Essas coisas acontecem, ainda mais agora o Instagram com esse tanto de lives, né? Então isso faz com que nós tenhamos alguns pequenos problemas, tá bom? Sobre esse material do professor Ferretti, estarei divulgando depois, tá? Tudo certinho para que vocês consigam tá adquirindo, beleza? Então vou estar divulgando depois aí, vocês podem estar entrando em contato com o professor Ferretti para poder estar adquirindo esse material, beleza? Então, só para poder ficar claro aí para todo mundo, tá bom? Então, sejam todo mundo muito bem-vindos novamente. Só recapitulando, houve um pequeno imprevisto lá no Desvendando, consequentemente é isso, não consegui dar sequência na live lá, por isso que eu entrei aqui, tá? Para que a gente possa estar dando sequência no bate-papo. Professor Ferretti já. Thiago. Professor Márcio Borges. Professor Ferretti já tá entrando aqui e nós vamos dar sequência, beleza? Então, a última pergunta que eu tinha feito para ele, que eu vou estar refazendo, é sobre a mentalidade dos atletas. Como é que era a mentalidade dos atletas antigamente e agora? Se permanece, são idênticas, se existe alguma diferença. Então, ele ia estar respondendo, só que devido ao delay, e chegou um momento que a gente já não estava mais conseguindo tá fazendo essa troca. Por causa disso, a gente optou por fechar aquela live e abrir uma nova, tá bom? Só que houve um pequeno erro lá que eu não consegui abrir uma nova sem salvar a antiga. Então eu preferi salvar a antiga e dar sequência aqui. Beleza? Então é só para dar esse parecer aí para todos vocês aí que estão entrando agora, tá bom? Provavelmente a gente vai ficar aqui mais o tempo que for possível com o professor Ferretti, mais em torno de uns 20 minutos, tá? E daí nós vamos encerrar. O que está mandando aí para ele, fica à vontade, beleza? Para que a gente possa tá fazendo. Aqui ele entrou. Tô dentro, meu amigo. Beleza, professor. Professor, desculpa esses pequenos Não, empecilhos aí, mas vamos seguir. eu sei como é, cara. Tá todo mundo ao mesmo tempo e a internet não é fácil, né, cara? Não aguenta tanta gente fazendo live ao mesmo tempo. Isso é assim mesmo. Não, verdade. E só para voltar à pergunta, professor, eu queria que você falasse um pouquinho da mentalidade dos atletas. Como é que você enxerga isso? Se existe Então, alguma diferença ou não? então existe muita diferença. O atleta de antes, se ele não era tão, quer dizer, se ele era tão técnico, ele não era tão profissional, né? Eu te diria que o profissionalismo no Brasil chega a partir da década de 80. A primeira equipe que eu tenho registro como uma equipe profissional, que tratou a coisa como profissional, é a equipe do Bradesco do Rio de Janeiro. Isso é 84, se eu não estou enganado. E depois vieram Perdigão, Enxuta e todas as outras que estão aí seguindo esse exemplo de regime profissional, treinando em 2 períodos, enfim, dando para o atleta uma condição muito melhor. Então, na realidade, a maioria dos atletas hoje tem isso como profissão. Então, hoje em dia, você tem muito menos dificuldade para lidar com um grupo de atletas, porque eles são mais profissionais do que a geração antiga foi, né? Então, o profissionalismo exige isso muito deles, eles sabem que tem que estar bem para responder não só às necessidades do treino como do jogo. Então, a evolução foi essa. Se inversamente proporcional à queda da técnica e à valorização do físico, a gente ganhou muito mais profissionalismo.
Entendi. E, professor, eu até anotei uma pergunta aqui. Como é que você foi desenvolvendo, assim, a sua leitura de jogo? O que que você passou a observar, às vezes, no começo, que te ajudou muito no processo? Depois eu sei que vem a experiência, vem, vem outras situações. Mas o que que o professor olhava, assim, de início, quando o professor iniciou de treinador? Como é que era a sua leitura de jogo naquela época? E depois, o que que você sentiu que precisava desenvolver? Cara, o que dá mais leitura de jogo para o treinador, eu não tenho dúvida disso, cara, é olhar sempre as imagens do jogo, não só as suas, quanto do adversário. Isso te dá uma percepção muito grande sobre aquilo que você fez e sobre aquilo que você fez com relação à sua própria equipe e o que o adversário fez e você precisa fazer com relação ao adversário, né? É uma das coisas que te dá mais percepção sobre o que está acontecendo na partida, é estar sempre observando as imagens do jogo. Uma das coisas que eu mais gosto, né? Tem coisas que você tem mais facilidade na tua profissão, outras você tem menos. Uma coisa que eu me sinto mais à vontade, né? É com o plantel diante de uma TV, com a gente mostrando aquilo que a gente observa com relação ao rendimento da nossa equipe, da equipe adversária. Isso te dá, isso te dá muita visão, tendo você dominado os conceitos básicos do jogo, né, na parte teórica, e tendo você aprendido a dar treino, isso te dá muita visão sobre as reações que você teve e vai precisar ter no futuro, não só com relação à sua equipe, quanto à equipe adversária. Excelente. E o professor vê assim que, por exemplo, hoje é, é necessário que hoje, o que o professor pensa o que a gente chama de fotoimagem? Você acredita que a correção para o atleta, estou falando de treinamento, ela precisa ser feita na hora, para que ele já tenha uma ideia daquilo que ele está errando ou não? Ou pode ser feito posteriormente, recortando essa imagem do treinamento, que hoje a maioria dos treinadores filmam, que qual das duas formas você acredita que o atleta ele entende mais facilmente? Na hora, depois ou a junção um pouco dos dois? Você ir lá, mostrar na hora e depois pegar a imagem, recortar e mandar para ele como se fosse uma confirmação daquilo que você falou no treino. Como que o professor enxerga esse processo? Esse processo, na realidade, as duas coisas contam, né? A correção Ou, na hora, porque tu tem essa urgência, né? Agora, a correção através do vídeo, cara, a imagem não mente, né? Não tem como. verdade. Às vezes, se você faz uma argumentação com o teu atleta, ele te rebate, né? Dizendo que não é aquilo exatamente que tu viu, e quando você vai ver, ele tem razão. E o contrário também é verdadeiro. Quando tu faz essa observação e ele diz que você está errado, quando tu vai mostrar quem está certo é você, né? Então, o apoio das imagens é muito importante, né? Contra a imagem não tem contestação. Entendeu? Então, as duas coisas são importantíssimas. Perfeito. Eu acho que no futuro, se é que esse futuro já não chegou, tu vai ter na beira da quadra online a imagem que acabou de acontecer na partida, né? Tem gente que já tem recurso técnico para isso, mas quanto mais você corrige através da imagem, melhor tu está se expressando. Agora, quando isso não é possível e quando a urgência exige, é muito importante tu fazer a correção através da comunicação oral mesmo. Entendi. Aproveitando aqui, professor, vou fazer mais algumas perguntas e depois, sei que o professor tem compromisso daqui a pouco, para a gente não se estender todo, para o professor poder tomar uma aguinha, né? Fica O professor Luve Futsal, ele pergunta para você quais os principais critérios que você avalia em uma equipe adversária e uma análise de jogo, principalmente pré-jogo e durante o jogo. Então, os critérios, quer dizer, eu acho que nem todo treinador dá importância a conhecer o adversário. Tem treinador que cuida só da sua equipe, independente do adversário que vai enfrentar. Eu acho isso um engano, né? A preparação para uma partida ela se dá segundo dois parâmetros. Aquilo que a tua equipe vai tentar proporcionar de surpresa para o adversário, tanto quanto aquilo que você tenta imaginar que ele também possa proporcionar de surpresa para você, né? Então, o conhecimento prévio do adversário é muito importante, é muito importante.
E, claro, você fazer como faz com a tua equipe, separar por capítulos. O que que ele faz bem na defesa? Né? Quais são as deficiências defensivas deles, ao contrário? O que que ele faz bem no ataque? E as deficiências ofensivas dele? Né? Por exemplo, jogadas de bola parada. O que que ele faz bem? Enfim, o goleiro linha. Enfim, um monte de coisa um monte de informações prévias que você pode e deve passar para a tua equipe que facilitam muito mais a resposta que a tua equipe possa dar durante o jogo. Então, na realidade, é como você, com a tua observação, e respondendo finalmente a pergunta do professor, montar, segundo a tua observação, o plano tático do adversário, ou aquilo que você imagina que seja. Não é mesmo? Então, e melhorar essa percepção do que o adversário faz, como eu já disse antes, na resposta anterior, é uma das qualidades mais importantes que o treinador deve desenvolver, entendeu? Deve desenvolver. E ele desenvolve isso muito através desenvolve muito através do que ele observa nas imagens de jogo. Excelente. O professor William, ele pergunta assim para você, professor, qual o grupo mais difícil que você trabalhou e como fez para ajustar essas situações? O grupo mais difícil, quer dizer, a ética me impede de falar nomes, né, cara? Sim, Né, claro. as equipes com quem mais você teve dificuldades, né, e que você teve mais facilidade, por exemplo, dá para falar das equipes que eu tive facilidade. Por exemplo, nós montamos um plantel no Santos em 2011, e quando a gente começou a treinar no primeiro mês, parece que a gente já jogava há 10 anos. E a equipe Caramba. foi muito bem do início ao fim da liga e acabou campeã. Embora numa decisão muito equilibrada com o Carlos Barbosa na época. Né? Então, e a equipe que te dá trabalho geralmente te leva a refletir se aquilo que você está tentando está certo. Porque às vezes você vem com uma ideia e a equipe não consegue realizar. Por exemplo, eu sou conhecido como treinador da marcação quadrante. E tem equipes por onde eu passei que o meu quadrante não era bom. Tem equipes por onde eu passei que, inclusive, eu desisti de marcar quadrante. Desisti, porque eu não conseguia. Né? Eu tinha certeza de que eu estava sabendo ensinar, tinha certeza de que a metodologia do treino estava de acordo, mas a equipe não respondia bem. Então, eu acho que naquele momento foi um sinal de inteligência da minha parte desistir e fazer o básico, que é marcar homem, né? Porque a equipe não realizava. Já tem treinador que é diferente, ele chega numa determinada equipe, independente do plantel que ele tem na mão, ele vai impor pela sua maneira de jogar. E às vezes ele tem bom ou mau resultado. Já tem treinador que chega, ele faz um diagnóstico do plantel que ele tem na mão e vai testando as possibilidades de acordo com as limitações que o plantel dá. Que o plantel tem qualidade, mas todo plantel tem limitações. Eu sou partidário mais da segunda versão, né? Do treinador que faz um diagnóstico do plantel e vai adaptando segundo as respostas boas que o atleta vai dando e a equipe vai dando durante os treinamentos. Até aproveitando nisso de plantel, professor, como é que o professor constitui a montagem do seu plantel? Você aproveita oportunidades de mercado, às vezes, ou não? É de acordo com a sua ideia de jogo mesmo que você vai lá e já pega cada jogador certinho para aquela determinada função? Como é que foi sempre suas montagens das suas equipes? Depende, porque nem sempre tu tem essa possibilidade. Às vezes tu está num plantel, numa equipe que tem mais condição, então tu escolhe a dedo. Às vezes tu chega no meio da temporada e o plantel tá ali. Tu tem que fazer a coisa acontecer, entendeu? Agora o ideal na montagem do plantel é que tu vá selecionando os jogadores, não só defensivo como ofensivamente, com as características que você observa. Eventualmente o atleta que tu está querendo trazer para o teu plantel é um atleta que você já conhece, que já conhece a sua forma de trabalhar, o que facilita a tua vida. Né? Mas também, eventualmente, tu é obrigado a chegar para trabalhar com um plantel de jogadores com quem tu nunca trabalhou. Então, Verdade. tem uma desconstrução de conceitos para reconstruir outros, entendeu? E, às vezes, nessa desconstrução para reconstruir, você não consegue, entendeu? Então,
montagem de plantel tem muito a ver com a capacidade que a equipe tem de contratar melhores jogadores, né? Segundo a tua concepção do que sejam melhores jogadores. Nenhum deles é perfeito, eles têm umas características muito boas, têm uns defeitos, e é o somatório dessas características de qualidades e coisas que precisam ser melhoradas que tu chama de plantel. Então, eu repito que depende muito do momento da equipe que você vai trabalhar. Às vezes você pega o bonde andando e o plantel está ali, acabou de sair um treinador que pensa totalmente diferente de você. Às vezes você comete o engano de querer mudar tudo no primeiro momento e a equipe fica naquele limbo, né? Ela nem faz o que fazia antes do antigo treinador e nem teve tempo de fazer o que você está querendo que ela faça. Então, essa adaptação também é lenta. Muita gente comete esse engano. Quer mudar tudo e a equipe não vai. Não vai porque tem muito pouco tempo para os atletas assimilar as ideias que você tem. Enfim. Então acho que na montagem do atleta, do plantel, tem isso aí também. E eu te diria que é um dos capítulos mais difíceis do treinador é montagem de plantel. Porque tu vê o atleta jogando ali, tu acha ele maravilhoso, quando ele vem trabalhar contigo, não é isso tudo, né? Você acha que ele já tem que ter dominado uns conceitos que, quando, surpreendentemente, você vê que ele não domina. E o contrário também é verdadeiro. Tem jogador que tu vai trabalhar com ele e até então tu observava que ele não te chamava muita atenção. Pô, e o cara se transforma num jogador muito bom a partir do momento em que o teu convívio com ele começa. Então, cara, estamos trabalhando com seres humanos, né, cara? Falíveis como todos nós. E o futsal é um capítulo, né? É um capítulo da vida humana na Terra, meu amigo. Então, todo mundo falha, todo mundo acerta e o teu trabalho é minimizar erros. Perfeito. E fazer mais uma pergunta, professor, aqui para você. Como é que você aprendeu a lidar, já trabalhando nesse quesito de seres humanos, com os diferentes temperamentos? Porque o professor já trabalhou com jogadores de tudo que é jeito, né? Estrelas, bons jogadores, aqueles carregadores de piano. Como é que o professor fazia dentro do grupo, do seu grupo, para mostrar a importância de cada um, de modo que aquele que se sentisse estrela, ele não se sentisse em algum momento constrangido, e ao mesmo tempo aquele outro que às vezes muitas pessoas não davam tanto valor, você ia lá e dava o valor para que ele se sentisse cada vez mais motivado. Como é que você fazia essa gerência, professor? Então, um dos principais enganos que os jovens treinadores, os caras que estão começando, cometem, é querer ser amigo de atleta, né? Então, o cara chega querendo ser amigo, né? Querendo fazer churrasco, querendo fazer festa, e não é isso. Não é isso. O treinador, primeiro princípio é o respeito. Você respeitar para ser respeitado, né? Então, quando tu chega num plantel, tu tem que demonstrar conceitos muito sólidos daquilo que tu está pretendendo no treino e no jogo. Aí é o primeiro parâmetro pelo qual o atleta ganha respeito por ti e você por ele, né? Se você for um cara engraçado, piadista, fazedor de festa, tudo isso faz parte do contexto de um grupo, mas isso não é a primeira coisa. A primeira coisa é tu ter sólidos conceitos de parte tática, de treinamento e aquilo que você quer para a equipe. Então o atleta ele já assume por você um respeito prévio, porque ele vê que você é um bom profissional. E você, ao mesmo tempo, tratá-los também como profissionais. Agora, questão de caráter e jeito de agir, você tem de todo tipo em qualquer plantel, né? Você tem de todo tipo. Mas o atleta sabe que num plantel bem gerido, e a gerência de um plantel começa pelo que eu disse antes, né, ele tem pouco espaço para colocar em cena o lado mal do caráter dele. Que nem todo mundo é perfeito, todo mundo tem os seus defeitos, né? Então, quanto mais tiver esse sentido de respeito, de preparação para dar o treino, de preparação para reagir nos jogos, menos espaço essas figuras que têm um caráter diferente e querem tratamento especial têm espaço. Acabam ficando sem espaço, e o cara vai saindo e se afastando naturalmente, ou ele se adequa, entendeu? Ele pode ser o que ele for fora dali, mas ele fica meio sem espaço dentro, entendeu? Até porque ele não é cobrado só pelo treinador.
ele é cobrado por todos os outros atletas que querem preservar o bom ambiente que foi criado a partir de então. Excelente. Dá tempo de mais uma pergunta, professor? Claro que dá, fique à vontade. Então tá bom. O professor Marcelo aqui, ele pergunta para você qual o critério que você utiliza na configuração dos quartetos? Então, o critério que eu utilizo na configuração dos quartetos, que foi um sistema que eu comecei a usar no início dos anos 2000, eu me lembro que a gente estava aqui na Malve, 2003, 2004, e havia um calendário muito extenso, muito pesado. E eu via que meus atletas tinham uma disposição muito grande para jogar as partidas da Liga, mas nem tanto para jogar o estadual. E a gente tinha aí uma programação intensa. Você chegava a se jogar 3 vezes por semana e o atleta não aguentava naquele ritmo, né? Então eu fiz com eles um acordo. Eu tinha visto isso no Mundial do ano 2000, a seleção da Rússia fazer isso. Colocar um time na quadra cada... Isso foi na Guatemala. Foi a primeira vez que eu vi uma equipe trocar quarteto. A equipe da Rússia no Mundial de 2000 na Guatemala. Então eu fiz o acordo com eles. Ninguém vai jogar uma partida inteira. Por isso vocês vão se desgastar mais, vão poder se concentrar, desgastar menos e poder se concentrar mais. Então cada plantel, quer dizer, cada quarteto vai jogar 5 minutos de cronômetro. Então quem jogava mais jogava meio tempo. Às vezes jogava até menos. Então o atleta não se desgastava tanto e tinha motivação para jogar. E aí aí veio o segundo passo, que é como montar esses quartetos, que é a razão da sua pergunta. A montagem desses quartetos era entre equilíbrio para um jogo que estava por começar e que estava equilibrado, né? 0-0, 1-1, 2-2, não havia se definido. Ganhando por um gol, perdendo por um gol, são partidas que não estão definidas. Então, com um misto entre equilíbrio defensivo e ofensivo. As minhas formações não eram, nem são essencialmente ofensivas nem defensivas, né? Com jogadores de finalização e jogadores de armação, né? Ou com pivô de referência ou pivô de ala, né? Back que marca melhor o pivô ou back que bota mais o pivô para marcá-lo do que propriamente ao contrário. E proporcionando os desequilíbrios à medida que o jogo vai andando. Olha, se eu estou ganhando, essas formações vão ficando cada vez mais com características defensivas sem perder a essência do ataque. E se eu estou perdendo, elas vão ficando cada vez mais ofensivas, tentando não perder totalmente a defesa, porque se eu já estou em desvantagem e tomo mais gols, fica mais difícil. Então, tu tem que buscar, dentro dos 4 jogadores de linha, equilíbrio entre o ofensivo e defensivo, quando a partida está equilibrada. E desequilibrar na direção do ofensivo ou do defensivo, à medida que ela se equilibra a teu favor, em termos de tempo e placar, ou se ela desequilibra contra você, em termos de tempo e placar. Excelente. E como que é a sua sessão de treino, assim, professor? Assim, numa estrutura simples. Hoje eu fui contratado pelo professor Ferretti, eu vou trabalhar com ele. Como é que funciona uma rotina sua de treino? Tem 2, 3 atividades? Geralmente é uma atividade mais focada naquilo que o professor quer? Como é que o professor trabalha a sessão de treinamento? A sessão de treinamento eu divido da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma semana, vamos falar de uma semana cheia, né? De uma semana cheia. Eu vou treinar de segunda a sexta-feira para jogar sábado. Estou falando de equipes profissionais. Eu sei que não é a realidade da maioria do pessoal que nos escuta. Então, por exemplo, hoje, treino com bola, evidentemente, né? Hoje é dia de defesa. Então, eu começo com educativo para defesa, né? Um jogo de tomada de decisão defensivo, e vou treinar o sistema, seja ele linha baixa, linha alta, marcação de escanteio, marcação de lateral. Tá? No dia seguinte, eu trabalho ataque. Então, eu trabalho exatamente um jogo de conceito de tomada de decisão do ataque para trabalhar o sistema de ataque. Então, eu fico me alternando entre ataque, defesa durante toda a semana. É claro que num treino dinâmico, tu não trabalha a defesa sem trabalhar ataque. E tu não trabalha ataque sem trabalhar a defesa. Uma está dependente da outra. Estou falando de ênfase, da finalidade que tu quer buscar, tanto de ataque quanto de defesa. Agora, tu não faz uma coisa sem trabalhar a outra. Às vezes faço no início dos treinos as bolas paradas. Eu parto do princípio que é importante o atleta estar descansado não só em termos de sistema nervoso central,
quanto de músculo esquelético. Ele tem que ter as pernas cansadas e o cérebro também, para aprender bem a movimentação de bola parada. E goleiro linha também, né? Eu prefiro, às vezes, trabalhar antes do treino, ou fazer um treino só disso, do que depois de todo um cansaço de 1 hora e 15 de atividade, e trabalhar essa parte, porque eu sei que a minha capacidade de ensinar e deles de aprender vai estar comprometida pelo cansaço. Então, essa é a minha semana de treino. Então, tem o dia do jogo, que normalmente se reúne, que eu chamo de preleção viva. Preleção viva é porque a gente vai para a quadra e coloca uma equipe de acordo com aquilo que a gente acha que o adversário vai fazer, e coloca a nossa equipe para fazer de acordo com aquilo que a gente tem para surpreender o adversário, segundo o que a gente acha que ele vai fazer, né? Faz um rápido repasse em goleiro-linha, não só o defensivo, porque a gente presume que está ganhando, é para isso que a gente joga, como o ofensivo, que a gente tem que presumir que vai estar perdendo e vai precisar dele. Entendi. Essa é a minha semana, basicamente, resumidamente, é isso. Excelente. E nesse educativo que você passa, quando que você utiliza a progressão do analítico e depois aproxima do jogo, ou não? Você já faz um joguinho mesmo educativo já de contexto ali, 4 contra 4, respeitando alguma regrinha ali que você deseja para sua equipe? Tem essa discussão sempre entre analítico e forma jogada, né? Uma coisa não existe sem a outra. Por exemplo, você vai ensinar a parte tática. Então, tu tem que realmente colocar a equipe para fazer aquela movimentação contra ninguém. Para a equipe, primeiro, automatizar a movimentação e é mais, dentro de uma progressão pedagógica. Primeiro, ela faz contra ninguém, né? E finaliza lá no gol. Depois, ela faz contra uma marcação que faz só sombra, né? A marcação te acompanha, mas não rouba a bola. E depois é pau. Ela rouba a bola e sai no contra-ataque. Então, dentro dessa progressão pedagógica, você vai testando o nível de aprendizado da tua equipe. Às vezes, você nem precisa passar pelas 2 primeiras fases. Tu já vai treinando a parte tática contra uma marcação que quer roubar a bola e sair no contra-ataque. Mas, às vezes, você é obrigado a voltar no primeiro passo, porque aquilo que já foi bom não está tão bom. Ou aquilo que ainda nem chegou a ser bom precisa ser melhorado. Então, depende muito do teu sentimento, do teu feeling, daquilo que tu percebe que a equipe já aprendeu. Agora, o analítico ele nunca pode ser desgarrado da forma treinada e vice-versa, entendeu? O analítico, em algum momento, ele é importante. Ele é importante, sem dúvida nenhuma. Excelente. O professor Luiz Fernando, ele pergunta se você já recebeu alguma proposta para trabalhar no futebol. Achei interessante e completo. Hoje, como que o professor está trabalhando com um curso, isso e aquilo, se recebesse uma proposta para ir para o futebol, o professor migraria para o futebol ou não, hoje? Começando pelo final, cara, aos 66 anos de idade, 44 de provisão, eu não só não vou receber uma proposta para trabalhar com futebol. O Jorge Jesus está aí, né? O Jorge Jesus está com 65, ele está mais inteiro do que eu. Eu não vou receber como não gostaria, né? Enfim, não vai acontecer. Mas lá quando eu comecei, quando eu era aluno de educação física, como todo mundo, sonhava com futsal. E eu me lembro que eu fui estagiar na Portuguesa, Associação Atlética Portuguesa do Rio de Janeiro, onde estava meu amigo e colega de turma, Paulo Otuori, que está aí, e ele sempre é acompanhado pelo preparador físico Gilvan Araújo, né? Esses são meus 2 colegas de turma na Universidade de Castelo Branco, no Rio de Janeiro. E a gente começou meio junto, também se metendo em futebol de campo. Aquilo era muito agradável, mas eu, na época, já gostava bastante do futsal, embora não visse muito futuro como esporte. A gente começou a dimensionar futuro o futsal como profissão. Aí eu vou te dizer que no início dos anos 80, quando surge aí, como eu já citei, o Bradesco, 84, 85, no meio da década de 80, mas quando eu comecei a faculdade em 75, eu colei grau em 79, o futsal era um esporte amador, né? Haviam campeonatos, não era profissional, e não havia muito futuro nisso. Depois é que a gente começou a vislumbrar o profissionalismo que acabou acontecendo. Mas eu te diria que, apesar dessa passagem no futebol de campo, eu sempre fui do futsal.
e permanecerei nele enquanto eu tiver força e vontade, meu amigo. Pô, legal. E eu tô encerrando, professor. Eu ouvi uma vez assim, que você termina o jogo com os atletas que você mais confia. O que que o professor pensa dessa declaração? E assim, lógico que num goleiro linha você coloca alguns jogadores com característica defensiva, mas como que o seu time já via equilíbrio, acontecia de muitas vezes você contratar um atleta pensando nessa função e de repente algum outro atleta que não era dessa característica te surpreender e você mudar devido a isso? É claro, começando a resposta é pelo final, é claro. O, o teu, o teu, o teu, a tua função dentro do plantel é valorizar todo mundo. Eu costumo dizer que a gente dentro do plantel tem 4 grupos que não está em livro nenhum. Todo plantel está dividido em 4 grupos que não está em livro que não está em grupo em livro nenhum. Primeiro é o grupo dos titulares, aqueles caras que você se abraça para começar o jogo, que para você os melhores. Depois são os substitutos imediatos, né? Aqueles caras que vão substituir os primeiros e que conta com uma boa confiança tua, que isso é uma relação de confiança, né? Que se valoriza. Isso é uma plantinha que tu molha todo o treino. Depois, o terceiro grupo é o grupo que faz determinadas, ele não é nem do primeiro nem do segundo grupo, mas ele exerce determinadas funções, por exemplo. Ele entra só na hora do goleiro linha ofensivo, só na hora do goleirinho defensivo, ele entra para fazer uma marcação especial, ele entra para fazer uma jogada especial, mas ele não está nem no primeiro nem no segundo grupo. Tem o quarto grupo que todo mundo conhece comumente como a baba, né? Que vai lá e treina e nunca joga. Qual é a função do treinador? Fazer que os jogadores transitem nesses 4 grupos. Dá para o cara que está na baba a mesma oportunidade para o cara que está no primeiro grupo, de forma que ele vá transitando e subindo nessa direção. E o contrário também é verdadeiro. Fazer o titular entender, aquele cara que se sente o melhor do plantel, insubstituível, que ele também pode trocar de posição na direção inversa e lá para baixo. Então, isso é uma relação de confiança que tu vai construindo a cada treino com os atletas, né? E eu te diria que quando uma equipe, e toda equipe passa por um momento ruim, né? A equipe cai de produção e você está precisando obter respostas imediatas, voltar ao que você era, tu vai se abraçar com jogadores que você tem mais confiança, né? Que te passam mais confiança, né? Te passam e recebem mais confiança. Agora, sempre tu tem que procurar fazer com que os atletas eles transitem entre os grupos, né? Esse passar e receber confiança é muito importante. Excelente. Professor, queria que você fizesse as suas considerações finais aí. Depois eu vou estar divulgando o seu trabalho novo, tá? Se puder dar mais um pitaquinho sobre ele, por favor. E para mim, que quero dizer o seguinte: tive a oportunidade de conhecer o professor pessoalmente em 2015, no estágio do Corinthians. Foi sensacional. Fazia muitos anos que eu queria fazer seu estágio e até brincava que era uma brincadeira de coisa. Quando que eu estava em São Paulo, o professor estava em Santa Catarina e não conseguia ir. Aí quando que eu fui para o Paraná, que eu estava um pouco mais próximo, aí veio para São Paulo e em 2015 a gente conseguiu se encontrar. Então, para mim, foi um crescimento formidável. Aquele período que teve, conhecer o professor pessoalmente, é exatamente isso que a gente está conversando, essa humildade em pessoa, sempre disposto a escutar, sempre disposto a responder. Então, para mim, no projeto Desvendando Futsal, é uma coisa ímpar, momento único, e tenho muito que te agradecer por isso, por me proporcionar esse momento, tá bom? Então, eu queria que o professor fizesse as considerações finais aí, e agradecer mais uma vez pela participação. Então, eu que quero agradecer a oportunidade, né, cara? É uma forma da gente se manter em atividade nesses momentos aí de incerteza que a gente está vivendo, que a gente espera que logo se encerrem, que acabem da melhor maneira possível, que todo mundo tenha e mantenha a saúde, né? Isso é muito importante em primeiro lugar, né? A vida vem em primeiro lugar, inclusive muito antes do futsal. Então eu espero e desejo saúde a todos que nos escutam, que nos veem, né? E aqueles que porventura fiquem doentes, que se recuperem, que a nossa vida prossiga, porque isso foi um baque muito grande na vida de todo mundo. Agradecer a oportunidade, pô, muito legal. Adorei estar contigo, tá? Agradecer a atenção de todos, né?
Um sem fim de elogios aí, muito obrigado. Gente conhecida como o Bié, como o Eric, todo mundo passando aí, o Ricardinho, todo mundo, o Zico, que é um jogador mineiro que joga na Bélgica, enfim, estou vendo um monte de gente aqui, o Marcelo Caetano de Fortaleza, o meu grande amigo Atílio, lá do interior. Ainda vou comer aí esse filé com alho com você novamente, hein, meu amigo? Deixa essa situação melhorar. E por aí nós vamos. Estou vendo muitos amigos aí fazendo a gentileza. E eu agradeço muito o elogio de todo mundo. Tá? E esperando encontrar vocês brevemente aí. Convido vocês que estão interessados no capítulo específico do estudo do goleiro linha, né? A gente acabou de publicar um curso em que fala não só dos fundamentos táticos ofensivos do goleiro linha, que são importantíssimos para depois trabalhar os modelos de jogo ofensivos e defensivos. Agradeço a divulgação que você possa fazer e aproveito a oportunidade. Quem quiser ter mais informações, pode ir para o meu Instagram, que é Futsal Ferret. Futsal Ferret, tudo junto, com 2R e 2TI, tá? Ou fazer contato comigo pelo WhatsApp, código 47 999 65 8840. Então, repetindo, código 47 999 65 8840. Muito obrigado pela oportunidade, professor. Um grande abraço. Um abraço, Ricardo. Agradeço. Abraço. Muito obrigado por ter adquirido o nosso curso. Muito obrigado, Ricardo Lopes. Obrigado, professor. Tenha um bom dia. Tudo de bom, meu amigo. Para você também.